Olá, coisa querida! Professora Adriane Falti, seguindo aqui então com esse nosso reta final, e nós vamos falar a respeito das vedações constitucionais, artigo 19 da Constituição. O artigo 19 vai dizer aquelas coisas que são proibidas para os entes da federação. Então, dois artigos importantes, lembra? O artigo 18 e o artigo 19. O artigo 19 vai dizer aquilo que é proibido, e proibido para todo mundo, tá? E o que é proibido para todo mundo? Quando eu falo todo mundo, eu tô falando de quem? Eu tô falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, é proibido para todos os irmãos. Primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Grife isso aqui, ó. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. O que a Constituição está falando aqui? Ela está dizendo assim, pessoal, vamos separar as coisas. Estado para um lado, igreja para o outro. Ah, professora, por quê? Porque a gente já viu na história que isso não deu bom. É ou não é? Se tem uma coisa que a gente tem que aprender com a história é pra gente não repetir ela. E daí a gente viu lá que a hora que misturou a igreja com o Estado, deu ruim. Porque a gente não pode contar que as pessoas são boas lá em cima não, meu amor. Aí a gente falou assim, não, é melhor deixar separado uma coisa, outra coisa. E é esse dispositivo que vai dizer que o Estado brasileiro é um Estado laico. Estado laico é um Estado que não adota uma religião oficial. Não quer dizer, meu amor, que daí, então, não pode ter nada com religiões. Não é isso. O que a Constituição está dizendo é assim, as decisões estatais, o atuar do Estado não pode ser norteado por uma religião, por uma determinada fé. A gente tem que pensar no Estado de forma secular, ou seja, voltado às decisões estatais mesmo, tá? Então, por isso ela fala assim, Estado para um lado, religião para outro. Por isso o Estado não pode estabelecer culto religioso. Imagine, culto do Estado de Sergipe, né? Subvencionar, impedir o funcionamento, né, das igrejas, manter relação de dependência ou aliança, não pode. A exceção fica por conta do interesse público. Então, mas vamos imaginar a seguinte situação. Imagine uma campanha para distribuição de cestas básicas e atendimento das pessoas em situação de rua. A gente sabe que muitas igrejas têm um papel lindíssimo na questão das pessoas em situação de rua. Será que o Estado, de alguma forma, pode colaborar com isso? Claro que sim, mas veja que ele está colaborando com aquela igreja não para ajudar aquela fé, o interesse da igreja, o interesse dos líderes religiosos. Não, ele está lá para atender o interesse público, que é ajudar as pessoas em situação de rua, que é um trabalho do Estado, que é de sua responsabilidade. Então, essa colaboração é possível na forma da lei, ok? Na prova vai dizer que é vedado em absoluto. E, na verdade, não esquece que existe essa possibilidade da colaboração de interesse público, ok? Segunda situação, ó, estou nos incisos do artigo 19. O segundo inciso, recusar fé aos documentos públicos. Aqui é assim, ó. Só para você não decorar, né? Tipo um babuíno aí decorando. E, na verdade, a gente consegue entender com tranquilidade. Imagine assim, ó, imagine que eu tenha um terreno aí em Sergipe. Queria, mas não tenho. Mas imagine que eu tenho um terreno aí em Sergipe. E daí, eu tô passando uns perrengues de dinheiro, eu preciso vender esse terreno aí, beleza? Tá. Só que eu tô aqui no Paraná. E você tá aí, você é meu amigo, meu brother, e eu falo assim, cara, você não faz um favor pra mim? Você não vende esse terreno pra mim? Te dou uma comissão, te dou coisa jóia. Você só, na verdade, vai precisar assinar ele lá no meu lugar. Só, não, claro, pode deixar que eu assino. Mas como que você vai fazer isso? Bom, para você fazer isso, eu preciso te mandar uma procuração. Uma procuração é um documento que você vai receber lá poderes meus te autorizando a assinar como se fosse eu. Aí eu vou aqui num cartório, aqui no Paraná, aqui em Cascavel, faço essa procuração e te mando pelo correio. Chega lá no dia de você assinar no cartório, você vai lá, no meu lugar. Aí o cara do cartório chega e fala assim, opa, bom. Cadê a Adriane aqui para assinar a transferência desse imóvel? Não, a Adriane não tá, mas eu tô. Ó, tá aqui uma procuração.
E eu te dei poderes para você assinar no meu nome. Aí imagine que esse cartorário olha e fala assim, mas da onde que veio essa procuração? Aí ela veio lá do Paraná. Ah, do Paraná a gente não aceita. Se fosse Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente até aceita. Mas o Paraná a gente não tá aceitando. Ué, por que do Paraná não? Ih, Paraná é complicado. Não vamos aceitar esse documento público, não. Não pode. Veja que um ente não pode recusar a fé, a validade de um documento público feito, por exemplo, em outro estado da federação. Você tá entendendo? É essa que é a ideia. A ideia de isonomia federativa. Todo mundo é irmão. Você não pode recusar a validade de uma coisa que o teu irmão fez lá. Entendeu? É isso. E o terceiro, que é proibido, é criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Esse aqui dá muito exemplo bom de prova. Vamos entender aqui, ó. Credo. A Constituição, ela traz uma outra regra de igualdade, isonomia. Os entes da federação não podem ficar fazendo diferença entre os brasileiros. Então, por exemplo, a sua prova aí no Sergipe. Na hora de se inscrever, havia alguma restrição dizendo assim, só pode se inscrever no concurso quem tiver nascido aí? Quem tiver nascido em Sergipe, por exemplo? Não pode. Entendeu? Não pode. Por quê? Porque eu estaria criando uma distinção entre brasileiros, estabelecendo uma preferência. Inclusive, a STF já declarou inconstitucional leis que estabeleciam a naturalidade como critério de desempate em concurso. Então, por exemplo, teve uma lei da Bahia que dizia isso, que se você, por exemplo, numa prova empatasse com o baiano lá, você perdia, entendeu? Num desempate, o baiano teria preferência. E o STF falou, não pode isso é inconstitucional. Porque eu estou criando aqui uma distinção entre brasileiro, estabelecendo uma preferência, ok? Vedações constitucionais, artigo 19, importantíssimo para a sua prova. E agora, talvez o tema mais nebuloso aqui de organização do Estado, que é a parte de repartição de competências constitucionais. Aqui, vamos lá. Presta bem atenção na tia. Lembra que eu te falei que os entes da federação são como irmãos, certo? E a República Federativa do Brasil, a Conste aqui, né, em nome da Conste, é ela que vai dizer como que os irmãos vai funcionar a casa? Não é isso? Tá. Então, imagine que a mãe, República Federativa do Brasil, senta os 4 filhos na mesa, fala assim, piazada, vamos conversar aqui. Senta os 4. Tá. A mãe tem que organizar essa casa. Tá uma bagunça. Vocês, olha, é uma zona isso aqui. Nós precisamos arrumar essa casa. Então, cada um vai ter uma responsabilidade aqui. Ela vai dizer assim, União, você que é a mais velha, você fica responsável por, sei lá, passar roupa e isso e aquilo. Você, Estado, que já tem tamanho, você lava a louça, você isso, aquilo. Você, município que é Juninho, então, bebezinho da mãe, você, Juninho da mãe, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai arrumar a mesa, papapá, vai passar pano, vai tirar pó, você vai fazer isso aqui. Ou seja, ela distribui competências, atribuições para a casa poder funcionar bem. Você tá entendendo? Isso é o que nós chamamos de competências constitucionais. Então, a União vai dizer assim, compete à União. Ou seja, ela vai passar roupa, ela que vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Compete ao Estado, ele vai fazer, compete ao município, papapá. E qual que é o lance? O problema é que a banca ela vai pegar uma coisa que tá lá na Constituição, que compete à União, e ela vai dizer que é do Estado. É uma competência do Estado, ela vai dizer que é do município, entendeu? E daí, meu amor, isso vira uma confusão. O problema é que se você olha os artigos da Constituição, você fala, cara, eu não vou conseguir memorizar aquilo, né? É muita coisa, tem muito artigo ali. Essa parte de repartição de competência, você vai encontrar ali, ó, especialmente do artigo 21 ao 24, no 25, que vai falar do Estado, e no 30, que vai falar do município, tá? Mas a parte mais importante aqui, ó, artigo 21 ao 24. E para tentar te ajudar, a tia desenvolveu uma técnica, um
um bizuzinho aqui, que se a gente tiver que chutar, eu não lembro de quem é aquela competência, se é da União, se é do Estado, não sei o quê, pelo menos você vai tentar chutar pro gol. Isso porque eu não sei se você sabe, a tia tá com essa pele, essa cutis maravilhosa, mas a tia dá aula há mais de 15 anos, e desde a época da faculdade, uma das maiores dificuldades dos meus alunos era justamente essa parte de competências constitucionais. E eu acho que a gente conseguiu chegar num negócio que pode te ajudar. Então eu quero que você pense assim, ó. Quando a gente fala em competências constitucionais, existem dois tipos. Eu tenho as competências administrativas. E eu tô falando, quando eu falo em competência administrativa, tô falando em competência para políticas públicas, atos administrativos. E eu tenho a chamada competência legislativa. Competência legislativa, ó a palavra, hein? Ó a palavra. Legislativa é fazer o quê? Legislar. Olha que maravilhoso. Então, quando a Constituição fala em competências administrativas, é como se ela estivesse falando mais diretamente com o Poder Executivo. Então, quando ela diz compete à União, ela está dizendo assim, compete ao Presidente da República, compete à administração pública. Quando ela vai falar em competência legislativa, ela está dizendo assim, compete ao Congresso Nacional, ou seja, ao Poder Legislativo fazer leis sobre aquele determinado tema, ok? E daí nós temos dois tipos de competências administrativas. Eu tenho a exclusiva da União e eu tenho a comum. Competência exclusiva da União, o nome está me dizendo, é só da União. Você vai encontrar essas competências lá no artigo 21. Então, se você tiver aí o carinho, o trabalho de olhar, abre a Constituição e você vai ver lá, artigo 21, tá escrito assim, compete à União. E daí vem um monte de incisos. Aí você tem lá, zelar, decretar, propor, estabelecer, manter. Então, você vai ter lá dizendo que é competência da União declarar guerra e celebrar a paz. Quando a Constituição fala assim, União, é você que vai declarar guerra ou celebrar a paz, ela não está dizendo, União, você vai fazer uma lei para declarar guerra. Entendeu? Ela está dizendo, é você, o filho responsável, numa situação de guerra, de declarar guerra. Entende? Então, a ideia aqui é conversar com o Executivo. Por isso que no artigo 21 você vai ter lá políticas públicas, prestação de serviços públicos, que são de responsabilidade da União. Já a competência comum, ó, o nome está ajudando. Competência comum é aquilo que é de todo mundo, é ou não é? Aquilo ali é meio comum, né? Isso aqui é comum. Aquilo que é comum é aquilo que é de todo mundo tem, pelo menos, não é verdade? Então, a competência comum é aquela competência dada a todos os entes da federação. União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Essas competências você vai encontrar no artigo 23. Aqui, eu costumo brincar que são as competências coisinhas queridas, coisinhas fofuchas, coisinhas teteias. Quer ver? Você abrir o artigo 23, vai estar escrito assim, ó. É competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aí vem, zelar pela guarda da Constituição e das instituições democráticas. Ai, que lindo. É lógico, quem que tem que zelar pela guarda da Constituição? Quem tem que cuidar da Constituição? Só a União? Não, todo mundo, você tá entendendo? Então, por isso é uma competência comum. Se eu te perguntar assim, ó, quer ver? Você já vai pegar a manha. Quem tem que preservar o meio ambiente, realizar ações, políticas públicas de preservação ambiental? Será que só a União ou todo mundo? O que você me respondeu? Todo mundo, todo mundo. Por isso você vai encontrar questões ambientais lá na parte de competência comum. O direito à saúde, por exemplo, prestação do serviço público de saúde, é de todo mundo. Tanto que você tem uma estrutura lá de SUS, desde município, Estado, União. Você tá entendendo? Então aqui são aquelas coisas importantinhas, assim, coisinhas queridas, que todos os entes da federação precisam se responsabilizar, tá? E as competências legislativas? Elas, por sua vez, se dividem em privativa e concorrente. Privativa da União. Aqui a Constituição dizendo assim, União, é você quem vai legislar sobre isso aqui. E você vai encontrar lá no artigo 22. Olha aí o artigo 22. Tá escrito assim, ó. Compete privativamente à União legislar sobre. E daí, diferente das outras, ela aparece lá com palavrinhas. Direito civil, agrário, penal, eleitoral, trabalho, espacial,
processual, marítimo. Ou seja, ela vem com matérias que são objeto de lei. Então, vai criar lei sobre direito penal. Quem vai fazer isso? É a União, você vai encontrar lá no artigo 22. Logo, o Estado não pode legislar em matéria penal. O Estado não pode criar um crime diferente. O crime, que é crime aqui no Paraná, é crime aí no Sergipe também? É ou não é? Por quê? Porque o Código Penal é um só para todo mundo. Você tá entendendo? Porque quem legisla sobre isso é a União. Já a competência concorrente, por sua vez, o nome está dizendo, ó, tem concorrente na história. É aquela em que quem vai legislar sobre o tema é a União, mas também tem os estados e o Distrito Federal. Veja que no texto da Constituição, ela não deu competência concorrente aos municípios. E aqui você vai encontrar lá no artigo 24. Quer um pouquinho mais. Qual a diferença entre competência exclusiva da União e privativa da União? Tá escrito a primeira. Primeira diferença, que a exclusiva é a administrativa, enquanto que a privativa é para legislar. Enquanto um fala com o executivo, outro fala com o legislativo. Joia. Segunda diferença aqui, ó. A competência privativa, ela permite a delegação. O que é isso? A União, ela pode pegar uma parte da matéria dela e delegar isso para os estados e para o Distrito Federal. Então, ela permite a delegação para estados e Distrito Federal através de lei complementar. Lei complementar. Claro, né, Teté? Não vai delegar assim. Imagine, a mãe fala assim, União, é você que vai passar roupa. Por exemplo, imaginar que é uma competência privativa, tá? União, é você que vai passar roupa. Só que se você não puder, né, passar roupa, você pode delegar isso para o Estado. Então, a União tinha que passar roupa. Ela fala assim, irmão, hoje é você que vai passar roupa. E ela delega essa competência para o Estado. Exatamente isso aqui. A competência da União, a responsabilidade é dela, mas ela pode transferir isso para o Estado ou para o Distrito Federal. Veja que não pode delegar por irmão mais novinho, para o Juninho. Não pode delegar para o município. Ok? Então, duas diferenças entre exclusiva e privativa. A natureza e a privativa permite a delegação. Professora do céu, só com isso aí a gente já consegue, pelo menos, ter uma noção e acertar alguma coisa de questão? Claro que sim, entendeu? Olha só, vou te dar... Agora pega essa visão aqui, ó. Se vier assim, ó. Compete exclusivamente à União legislar sobre... Não importa o que tá na sequência, tá errado. Como assim, professor? Ué? Se é exclusiva, se é comum, não é para legislar. Então, se falar exclusiva ou comum, tem que vir acompanhada da ideia de executar, decretar, fazer, lalalalar. Falou privativa, falou concorrente, tem que vir legislar. Claro que eu sei que às vezes vem lá legislar e daí vem privativa. Vem legislar e daí vem concorrente. Daí você tem que saber quem vai legislar, logicamente, né? Que o bizu não é assim, né? Não vai resolver tudo, algumas coisas. Você vai ter que se virar. E daí existe algumas mnemônicas. Talvez você já deve ter ouvido o capacete de PM, o capacete de pimenta e tudo mais. Só que às vezes é mais difícil decorar a mnemônica do que decorar as competências e tal. Mas na verdade o que eu queria que você pensasse é o seguinte. Se você for decorar alguma, decora as concorrentes. As do artigo 24. Isso porque, ó, o mais difícil é a parte da legislativa, tá? Isso porque o artigo 24 ele é pequenininho. Já o artigo 22, ele é gigante. Então, se você decora o 24, e a questão fala assim, é competência concorrente legislar. Você decorou o 24 das concorrentes, você vai saber se está certo ou errado. Agora, se ele fala, é competência privativa da União legislar, e daí ele traz lá uma concorrente, você já sabe também que está errado, que você decorou as concorrentes. Ah, não está nas concorrentes? Por exclusão, vai ser privativa. Entendeu? Então, não vamos fazer o difícil aqui, né? Não vamos fazer o difícil, Tá? Então, as competências concorrentes
talvez de todas vale a pena você decorar, caso você vá decorar alguma coisa. Ah, senhora, não quero decorar nada. Vai decorar pelo menos puto fé. A mãe tá falando. Puto fé tem que decorar. Estatisticamente é a que mais cai. Tá? Puto fé são as seguintes competências. É a competência concorrente, legislar sobre direito penitenciário, urbanístico, tributário, orçamentário, financeiro e econômico. Tá. Olha só. Olha a banca que assiste às nossas aulas. Os entes da federação apresentam duas diferentes ordens de competência. Essa aula desse jeito que a tia dá, eu dou desde 2008, 2009. E olha que a banca assistiu aqui e veio igualzinho, ó. Duas ordens, administrativa e legislativa. Nesse sentido, a União se apresenta na Constituição Federal como pessoa jurídica de direito público na administração direta, que detém competência legislativa e administrativa. Ela quer que você marque aquela alternativa que apresenta a competência legislativa da União e o nome da competência administrativa da União. Qual que é aqui, ó? Residual, material, não, ó. Legislativa, privativa e administrativa, exclusiva. Tá. O critério utilizado pela Constituição para determinar quem tem o dever de prestação do serviço público foi o da predominância do interesse. Nesse sentido, a prestação de serviços de interesse local compete. Deixa eu te explicar o que é o princípio da predominância do interesse. Quando a mãe foi distribuir as competências, ela pensou no que cada um tem de interesse. Então, por exemplo, a União, ela representa a vontade de toda a federação, ela não é? E é ela que vai se preocupar em defender o nosso país. Então, por exemplo, se a gente falar de coisa internacional, é a União. Se a gente falar de estrangeiro, União. Se eu falar, por exemplo, sei lá, atividade nuclear, tipo bomba atômica, pau, União. Armas, material bélico, essas coisas, União. Você tá entendendo? Então, algumas coisas que têm essa relevância nacional, a Constituição falou, não, isso é melhor deixar para a União. Tá? E tem uma certa lógica nisso. Aquilo que é local ficou para o município. Então, assuntos de interesse local, questões que envolvem ali só o interesse do município, logicamente que isso é o trabalho dos municípios. De interesse regional, aí vai ser coisa do Estado. Beleza? Tá. Então, se é serviço público de interesse local, vai ser a União. Imagine a União lá, o presidente lá se preocupando com a questãozinha local aí do seu município. Nada a ver, né? Então, por isso, o município. Autarquia, sociedade e economia mista, hein? Nada a ver. A estrutura federalista brasileira pressupõe a repartição de competências entre os entes da federação. Nesse sentido, de acordo com a Constituição Federal, a competência para legislar sobre a defesa da saúde é pega o bizu. Legislar. Se é competência para legislar, pode ser de que tipo? Privativa da União ou concorrente. O resto pode riscar. Então, privativa da União, pode ser. Residual, não. Exclusiva da União e dos Estados. Eu te falei algum exclusivo ali? Da União e dos Estados? Não. Comum entre União, Estado e Distrito Federal. Meu amor, se fosse o comum, tinha que estar quem aqui? Município. Além disso, se é para legislar, não é comum. Não é? Então, se é comum, não é para legislar. Riscou. Concorrente entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aqui, ó, posso te falar? Ai, banca, eu quero matar a banca. Olha só. A banca colocou privativa da União e concorrente, certo? Essa letra E já estaria errada por conta dos municípios, não é verdade? Porque legislar de forma concorrente não tem os municípios. Mas deixa eu te falar, legislar sobre defesa da saúde é uma competência concorrente. Não é privativa da União.
seja, a banca conseguiu errar a literalidade da Constituição. Então, nesse caso aqui, ó, na verdade a questão teria que ser anulada, né? Salvo engano, ela não foi anulada, tá? Eu tentei localizar ali a prova e tudo mais, mas pelas informações que eu tive, ela não foi anulada, tá? Veja que a banca erra e erra feio aqui, tá? Porque a competência para legislar concorrente não tem município. Só que, para legislar sobre defesa da saúde, também não é privativa da União. Por isso, ela deu o gabarito à letra E. Mas, como eu estou te dizendo, essa questão deveria ter sido anulada, tá? Então, vamos lá. Só para aprofundar um pouquinho mais, que eu acredito que não precise tanto, mas para você entender. A competência concorrente foi dada para a União, Estados e Distrito Federal. Não foi dada para os municípios, ok? Ah, professor, então isso significa que o município nunca vai legislar sobre uma matéria de competência concorrente? Até vai, mas só se tiver interesse local. A questão aqui, ela está trabalhando na literalidade do texto da Constituição. E na Constituição não fala em municípios, entendeu? Então, por exemplo, eventualmente o município vai poder ter uma lei sobre defesa da saúde? Vai. Mas a gente pode chamar isso de competência concorrente? Não. O que vai acontecer é que o município vai ter uma lei sobre defesa da saúde lá, mas para suplementar a lei federal, para suplementar a lei estadual, tá? Ou seja, essa questão definitivamente deveria ter sido anulada, tá? Justamente porque, repito, o município não tem competência concorrente. Só que não ter competência concorrente não significa que ele nunca vai legislar sobre aquele tema. Ele até pode, mas para suplementar. Só que daí, quando ele suplementa, é uma outra competência e não a concorrente. Veja que se a Constituição quisesse ter dado essa competência para o município, ela tinha escrito. Não, era só ter colocado município. Se ela não fez, é porque ele não tem. Entendeu? Tá. Então, letra E, mas deveria ser anulada. Vou até escrever. Deveria anular. Eu já tinha te preparado para isso, né? Que essa banca, às vezes, ela erra umas coisas meio nada a ver. Alexander. Alexander foi nomeado assessor da Câmara Municipal de Rondonópolis e recebeu o projeto de lei para regular o mercado de óleo e gás canalizado no território local. Nos termos da Constituição Federal, a exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de gás canalizado cabe. Aqui é legal. Como que funciona a competência do Estado? Naquela reunião de família, a mãe falou assim: União, você vai fazer isso aqui. Tá. Município, você vai fazer isso aqui. Aí o Estado tá ali no meio. E eu. Aí a mãe olha e fala: deixa eu pensar. Estado, você vai ficar com aquilo que sobrar. Aquilo que eu não dei para o teu irmão União. E aquilo que não é do município é teu. Isso nós chamamos de competência residual. Vou colocar aqui, ó. Competência residual ou remanescente. Isso você vai encontrar lá no artigo 25, tá? Da Constituição. Então, competência residual reservada ou remanescente. É uma competência dada aos estados, que vai dizer que eles vão poder dispor sobre aquelas matérias que não sejam de competência nem da União e que não sejam do município. O que sobra é teu, ok? Entretanto, o Estado ele ficou responsável não apenas por aquilo que sobra, ele também tem competências expressas, ele também tem atribuições escritas ali na Constituição, como, por exemplo, as competências concorrentes, porque também são dos Estados, as competências comuns, porque também pertencem a eles. Mas tem uma competência que é só do Estado, que é para dispor e realizar a exploração de serviços locais de gás canalizado. Então, ó, falou, serviço local de gás canalizado, não sei o que é do gás canalizado, Estado. Poucas coisas pertencem só ao Estado, entendeu? Porque, em geral, ou é comum ou é concorrente. Isso aqui é só do Estado. Gravou? Serviço local de gás canalizado, Estado. Ó, gás canalizado, Estado. Tá, Estado. Tá. Artigo 25, hein?
Então, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado. Lembra que não pode ter medida provisória para regulamentar isso. Por isso, letra D. Segundo a Constituição Federal, os municípios possuem competência de natureza federativa autônoma, a gente sabe que tem autonomia, e são dotados de capacidade de autolegislação, podem criar suas leis. Uma dessas competências constitucionais é legislar sobre, letra A, assuntos de interesse local, exatamente isso. O município ele tem competência, sim, para legislar sobre assuntos de interesse local, tá? Propaganda comercial, seguridade social, comércio exterior, isso aqui, ó, é tudo competência privativa da União, tá? Então, a única que é do município é assunto local. Tudo do artigo 30, tá? A competência dos entes da federação são estabelecidas na organização político-administrativa do Estado. É competência privativa da União legislar sobre. Vamos pensar. Competência privativa da União para legislar sobre. Ou seja, só a União pode criar lei sobre aquele tema. Aí vem lá, ensino, educação, diretrizes e bases da educação nacional. As atribuições dos conselhos estaduais de educação. Você tem que achar só uma. Você só tem que marcar uma. Né? Qual é aquela que tem a ver com coisa mais do Brasil todo? Não é aquela que fala em diretrizes e bases da educação nacional? Exatamente ela. Por isso, letra C. As outras atribuições, aqui ensino, educação, é uma competência concorrente. Ou seja, você vai encontrar lá no artigo 24, tá? Então, diretriz e base para a educação nacional. Então, uma lei de diretriz e base para a educação do país todo. Lógico que é a União que vai legislar. Letícia é deputada federal e propõe projeto de lei regulamentando o processo de crimes de responsabilidade, seu processo e julgamento. Nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal, essa competência legislativa é de quem? Olha só, você viu comigo lá no capacete do PM aqui? Deixa eu pegar ele aqui para você. Aqui, ó. Capacete de PM, que é competência privativa da União legislar sobre direito penal. Comentei com você, para criar crimes tem que ser lei da União, etc e tal. E daí nós temos a questão dos crimes de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade não é um crime de vai preso a pessoa que comete o crime. Crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa. Em decorrência do crime de responsabilidade, a pessoa pode sofrer um impeachment. Então, se um presidente comete crime de responsabilidade, ele não vai preso, ele vai sofrer um impeachment, certo? E daí alguém olhou para isso aí e falou assim, tá, mas então quem vai legislar sobre crime de responsabilidade, já que não é crime, né? Porque se fosse crime, era a União mesmo. E daí o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, apesar de não ser crime, tem uma natureza sancionatória, punitiva. Então, por isso, quem vai legislar sobre isso é a União, tá? Então, apesar de não estar escrito na Constituição, a gente entende aqui, ó, os crimes de responsabilidade como dentro da competência para legislar sobre direito penal, ok? Muito bem. Então, por isso, a competência aqui, lá na frente, pertence à União. Segundo a Constituição da República e suas atualizações, a proteção à infância e à juventude e a organização, direitos e deveres das polícias civis são duas matérias afetas à competência legislativa concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal. Aqui ela acertou. Nessa linha, vale afirmar que... Então, vamos lá. Chegamos agora nessa parte bem legal, que é como funciona a competência concorrente. Eu quero que você preste bem atenção aqui na tia. Olha só. A competência concorrente é aquela em que eu tenho União e Estado legislando sobre a mesma matéria. Aí você vai se perguntar assim, eu sei que você se pergunta, você tem esse questionamento dentro do seu coração. Você pensa assim, mas como é que vai ser isso?
A União faz uma lei, aí o Estado faz outra, e daí a gente obedece qual? E se elas forem contraditórias? Quem deve legislar primeiro? Como é que funciona isso? A Constituição pensou em tudo, meu amor. E a Constituição vai dizer assim, ó. Bom, no exercício de competência concorrente, como eu tenho União e Estados legislando, para não virar bagunça, a União deve criar as normas gerais. Então, faz sentido, né? A União, que representa o todo, deve criar normas gerais. Quando eu falo normas gerais, normas que são aplicáveis, né, para todo mundo, toda a federação. Legal. Cabe aos estados, e toda vez que eu falo estado, eu estou falando do DF junto, tá? Cabe aos estados e ao Distrito Federal, portanto, criar normas específicas. Essas normas específicas, elas servem para suplementar essa legislação federal. Quer ver que eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro possível isso? Olha só. Uma das matérias de competência concorrente é legislar sobre florestas, ok? Tá, florestas. Aí, a União vai lá e cria a norma geral. Hoje nós temos uma lei sobre florestas? Temos, o tal do Código Florestal, não sei se você já ouviu falar. Tá. A União foi lá e criou a norma geral. Agora vamos imaginar que aí no seu estado exista um tipo de floresta, um tipo de vegetação muito específica que o Código Florestal, com o que ele tem lá, não regulamenta o suficiente. Ou seja, tipo, não resolve o problema dessa situação peculiar aí do seu estado. Nesse caso, o estado vai poder fazer uma lei, então, sobre florestas, mas apenas para suplementar aqui a lei federal. Veja que o estado, ao criar a lei, ele não vai poder contrariar essa norma geral da União. Então, os estados podem legislar sobre florestas no Brasil? Claro, mas eles não podem contrariar o Código Florestal, ok? Para a coisa poder funcionar direitinho. A União faz norma geral e o estado suplementa sem contrariar ali para ficar tudo jóia. Maravilha. O problema é quando a União não cria essa norma geral. Porque pode acontecer. Porque a gente sabe que o Congresso Nacional é super rápido, né? 30 anos para aprovar uma lei é rápido. Então aí, imagina assim, que nós temos uma matéria de competência concorrente, o Estado quer legislar, só que a União ainda não criou a norma geral. O que será que vai acontecer? Será que o Estado vai ter que ficar lá esperando? Ai, União, legisla, por favor. Não. A Constituição vai dizer assim, ó. Se a União não cria a norma geral, o Estado pode exercer competência legislativa plena. O que é isso? O Estado ele pode criar lá a sua lei estadual, tanto com normas gerais, quanto com normas específicas. Veja que o papel do Estado não era criar norma geral, era criar norma específica. Só que como a União, né, toda lentium lá, não criou a norma geral, aí o Estado fica autorizado a legislar, ok? Então, beleza, aí o Estado resolve o problema dele, cria a norma geral, norma específica, a vida que segue. Agora vamos imaginar que depois que o Estado legislou, a União, atrasadinha, vai lá e cria a lei federal sobre normas gerais. E daí o que acontece? Porque daí nós podemos ter um problema, essa norma geral da União pode ser incompatível com essa do Estado, a gente pode ter alguma coisa contraditória, e daí a Constituição disse assim, para resolver esse problema. Na superveniência é aquilo que vem depois, na superveniência de lei federal sobre normas gerais, essa lei federal vai suspender a eficácia da lei estadual, mas só naquilo que for contrário. Só naquilo que elas forem incompatíveis. Ok? Veja que não é revoga. Professora, não é a mesma coisa? Não. Revoga, você mata a lei. Acabou. Já era, jogou no lixo. Suspender a eficácia, ela só não produz efeitos. Isso porque uma lei federal não pode revogar uma lei estadual. Lembra que não tem hierarquia? Não tem hierarquia. Então não pode uma lei federal revogar a lei estadual. Lei federal revoga a lei federal. Lei estadual. É assim que funciona. Só que para evitar conflito, a Constituição falou assim, ó. Se vier depois a lei federal, ela vai suspender a eficácia dessa lei estadual naquilo que for contrário. Você entendeu? Resumindo em 1 minuto. União faz norma geral, Estado suplementa. Essa é a regra. Quando o Estado suplementa, ele não contraria a norma geral.
A União não legislou. O Estado fica lá sofrendo, chorando, calado? Não. Pode legislar de forma plena, criando normas gerais e normas específicas. Se depois que o Estado legisla, vier a lei federal, essa lei federal, que só pode ser sobre normas gerais, vai suspender a eficácia da lei estadual no que for contrário. Olha como caiu. Veja que ele já está dizendo que é competência concorrente, ele quer que você marque a certa. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Já é essa, né? A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados. Quando a União cria norma geral, isso impede o Estado de suplementar? Claro que não, claro que não. Eu disse para você, inclusive, é para isso que serve a competência suplementar, né? Para trazer aquilo que falta da norma geral da União. Então, cadê aqui? Não exclui. A superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Errado, né? Suspende a eficácia. No âmbito da legislação concorrente, a União não dispõe de competência para estabelecer normas gerais, salvo em estado de sítio. No âmbito da competência concorrente, a União tem competência só para normas gerais, né? Para isso que ela serve. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, ou seja, a União não criou a norma geral, é vedado ao Estado exercerem a competência legislativa plena, mesmo visando atender suas peculiaridades. É vedado? Não. Se a União não legisla, Estado legisla de forma plena. Você entendeu aqui como é que funciona? Gabarito, letra A. Aí eu trago aqui de outras bancas, só pra gente fixar aí, memorizando competências, tá? Assinale a alternativa que apresenta uma competência comum aos entes federativos. Meu Deus, hein? Se você me errar uma dessa, a tia se materializa aí na sua frente e te dá um cascudo. Se é competência comum, é para legislar? Não. Então, tudo que tem legislar, você risca. Legislar, 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 legislar. Gabarito, letra C. Então, sim, é uma competência comum estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Cuidado, lembra que legislar sobre trânsito, fazer lá a lei de trânsito, código de trânsito, aí só a União, né? Tanto que a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, competência privativa da União. Agora, a política de segurança no trânsito, conscientização, né, capacitação dos motoristas, essas coisas, aí é comum. Todas as demais são competências privativas da União, porque são para legislar. Letra C. E aí, será que dá para a gente arrebentar aqui na parte de organização do Estado? Eu tenho certeza que sim. Fico por aqui nesse bloco, até o próximo. Tchau, tchau.